A Google está enfrentando um processo por conta de uma ferramenta de IA que fez com que um jovem de 14 anos tirasse sua própria vida. Uma empresa chamada Character AI, ou seja, personagem ponto inteligência artificial, que teve um aporte financeiro da Google de 2,7 bilhões de dólares no desenvolvimento de inteligência artificial, propicia um chatbot, ou seja, um robô para conversas de inteligência artificial que pode encarnar personagens ou celebridades. E o que aconteceu com esse menino de 14 anos foi que ele acabou se apaixonando pela IA, que no caso dele performava a personagem de Game of Thrones, Daenerys Targaryen. Mesmo o menino sabendo que era uma IA, ele se envolveu afetivamente e começou a passar horas e horas falando com ela, a ponto de ir abandonando interesses que ele tinha até então muito fortes, como o gosto por assistir Fórmula 1 e jogar Free Fire com os amigos. A família começou a notar que cada vez mais ele ficava trancado no quarto e nessas conversas, essa IA respondia inclusive com sugestões afetivas, amorosas e sexuais envolvendo esse jovem. Mas eu vou voltar um pouco à história para explicar o problema desde a sua raiz. Em 2021, Noam Chaser e Daniel de Freitas, que são os donos dessa empresa Character AI, eles trabalhavam no Google e eles desenvolveram um chatbot para a empresa poder usar como um aplicativo para o público para fazer aquilo que as empresas de Big Tech fazem com inteligência artificial. Roubar dados dos usuários, treinar suas inteligências artificiais para depois vender produtos ou informações para terceiros. Só que a Google, na época, ela achou que tinha problemas sérios de segurança em publicizar um programa como aquele que estava sendo proposto pelos funcionários da Google, Chaser e de Freitas. Então eles ficaram muito bravos com isso, frustrados, saíram da empresa e no mesmo ano de 2021 eles vão criar a Character AI. Em 2022, eles lançam essa empresa publicamente. Em novembro daquele ano, a OpenAI lança o já famoso ChatGPT. Faz com que o Google se sinta atrás na corrida pela inteligência artificial. E o Google então vai buscar parceiros. E quem a Google encontra para ser parceira? A própria Character AI. Vai, em 2024, colocar 2,7 bilhões nessa empresa e vai contratar o Chaser e o De Freitas para trabalharem em projetos e coordenarem projetos dentro da Google. Só que, em abril de 2024, 4 meses antes da Google aportar 2,7 bilhões nessa empresa, pesquisadores da própria Google, do Mind Lab da Google, lançaram um artigo com logos da Google, inclusive, com preocupações severas sobre a Character AI e esse chatbot, nomeando que era um perigo para jovens e adolescentes por suas vulnerabilidades afetivas, pela própria etapa de vida e pela constituição de seus valores e identidades e pela carência também de uma sociedade onde os jovens estão cada vez mais isolados. Era um perigo. Esse robô barra chat poderia induzir os jovens a cometerem violências contra si e contra outros. Há um caso, inclusive, de um processo menor contra a Google que está acontecendo, de um jovem de 15 anos que baixou esse programa e que agrediu fisicamente os pais, porque a IA disse para ele que os pais limitarem o tempo de tela era abuso infantil e até insinuou que ele tirasse a vida dos próprios pais por conta disso, além dele ter se mutilado por indução dessa IA. Os pesquisadores da Google alertaram e recomendaram que não fizessem esse negócio com essa empresa. A Google foi lá, colocou esse dinheiro e agora que está sendo processada, está dando um passo atrás e querendo se desvincular. Isso levanta uma série de questões sobre a regulamentação do uso das inteligências artificiais, principalmente com público vulnerável. Por quê? E aí a gente precisa nomear as big techs, as grandes companhias que usam, que se valem da inteligência artificial, vão usar elas para treinar suas próprias inteligências artificiais, coletar dados e mais uma série de usos que extraem do usuário vários elementos, além de poder influenciar suas ideias, decisões, desejos e consumo, ou seja, são empresas orientadas por valores do capitalismo. A questão da saúde mental, a questão da saúde dos jovens e adolescentes, ela não existe ou ela é secundária ou apenas aparece, como nesse caso, quando há um processo legal, como está acontecendo nesse momento. Também levanta a questão sobre a falta de regulamentação das redes sociais e também
das tecnologias como a inteligência artificial, que jamais, e a gente precisa ter isso muito claro, jamais são neutras. Elas são produzidas com determinados fins para produzir determinados efeitos e, portanto, nós temos aqui um caso extremamente dramático, como o do menino Sewell, cuja mãe, que é advogada e está processando a Google, disse que o filho foi um efeito colateral, uma cobaia da Google e da Character AI de treinamento de inteligência artificial. Era isso, vamos arriba!